aqui ao canal da Apex Brasil. Estamos diretamente ao vivo aqui dos nossos estúdios do Web Summit 2022 em Portugal, Lisboa, recebendo Lívia Carbonell, que é coordenadora de investimentos da Apex Brasil. Seja bem-vinda, Lívia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando contigo. E Clarissa Furtado, que é gerente de competitividade da Apex Brasil. Seja bem-vinda, Clarissa. Obrigada, Vanessa. Bom estar aqui. Que bom, nessa mesa bem feminina, 100% feminina, nesse pavilhão lindo, que está sendo super elogiado aqui no Web Summit, chamando atenção. Por falar em pavilhão, Clarissa, essa é a maior delegação brasileira da história do Web Summit, né? 70 empresas aqui. E tá vindo também junto startups, né? Sim. A Apex Brasil trouxe startups. Qual a diferença das startups? Qual é o diferencial das nossas startups aqui no Web Summit? Olha, a gente trouxe 70 empresas, como você disse, dessas 53 são startups e elas estão tendo a oportunidade de expor soluções delas aqui no Web Summit. E são startups de vários setores, a gente tem mais de 10 setores, então a gente tem agritechs, né, que são de agricultura, startups de educação, as edutechs, as healthtechs, que são de saúde, enfim, a gente tem vários setores, fintechs também, que são de setor financeiro. E eu acho que o diferencial que elas trazem são soluções muito criativas, muito inovadoras. As startups brasileiras têm capacidade de negociação internacional muito boa, são empresários que sabem se portar, se negociar internacionalmente e que são muito criativos e flexíveis e adaptáveis. Então, a gente tem tudo isso dentro do DNA das empresas brasileiras, das startups brasileiras que estão aqui conosco. Lívia, do ponto de vista do investimento, não é? O que atraem os investidores estrangeiros para as nossas startups brasileiras? Bom, então acho que repetindo um pouco o que a Clarissa falou, né? O Brasil é reconhecido mundialmente como muito criativo. O povo brasileiro é reconhecido como muito criativo. Então, obviamente, os investidores vêm para as startups brasileiras esperando inovação, esperando projetos diferentes. A gente fala muito na área de investimentos da Apex que o ecossistema importa demais. Então, a evolução do ecossistema inteiro do Brasil ajuda o investidor a olhar para o país. Porque eles não querem também vir aqui e encontrar uma ou outra startup interessante. Eles querem encontrar um ecossistema que seja brilhante, com diversas oportunidades em diversos setores. E nisso a gente avançou muito. A gente, sim, de 2010 para cá, nós aumentamos consideravelmente o número de startups no Brasil. Nós tivemos 30 unicórnios, sendo que em 2010 nós não tínhamos nenhum. Então, isso chama atenção para o país e ajuda, claro, no pitch da empresa brasileira. Então, acho que essa questão da criatividade, das soluções inovadoras. Temos tido muito sucesso em exits, que são as saídas dos investimentos aqui no Brasil, e é algo crucial para o investidor, porque essa hora que ele sai, que ele vende, a participação dele na empresa é muito crítica. Então, aqui no Brasil, isso está indo bem. Nós representamos aproximadamente 60% de todos os investimentos na América Latina. Então, assim, os números realmente apoiam que os investidores estrangeiros estão de olho nas nossas startups e é porque elas têm realmente muito a oferecer. Clarissa, a startup que tem interesse de se internacionalizar, como é que a Apex Brasil pode ajudar nessa jornada? Bom, a gente tem alguns programas de apoio para a internacionalização de startups. E o nosso foco hoje em dia é a participação dessas empresas em missões que envolvem eventos, mas também nem sempre é um evento que acontece. Às vezes a gente tem algumas missões também que são organizadas em países que a gente vê que tem interesse pelas startups brasileiras, que tem potencial para as startups irem, né, que tem interesse também das startups em irem. Então a gente organiza missões que são encontros que durante uma semana essas startups têm acesso aos agentes do ecossistema, né? Ou seja, a instituições ou possíveis parceiros que podem ajudar elas a se instalar naqueles países. Então, a gente tem, isso acontece, por exemplo, por meio de um programa que chama Startup Outreach Brasil, era o antigo Startup Brasil, acabou de mudar de nome, que é uma parceria da Apex Brasil com o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, Sebrae e Amprotec. Então, a gente realiza 2 missões por ano desse programa. E aí, ano que vem, a gente vai ter em Barcelona e Madrid, e uma primeira edição no primeiro semestre, e uma segunda edição no segundo semestre em Singapura. E aí, as empresas que se candidatarem para participar desse processo, então, assim, as empresas podem entrar desde que elas participem das nossas seleções, que estão lançadas publicamente. Então, elas se candidatam e, se forem selecionadas, elas vão ter, ao longo dessa semana de imersão no mercado,
contato com pessoas que vão ajudar elas a entender, a testar o modelo de negócio, a validar se o modelo de negócio está adequado para aquele mercado mesmo, possíveis clientes, possíveis investidores, elas têm toda uma agenda preparada para essa missão e um treinamento prévio também e um acompanhamento posterior, ou seja, a gente dá todo esse suporte dentro dessas missões e além disso a gente participa de eventos como esse aqui, o Web Summit, né, que a gente está aqui neste ano com a nossa maior delegação, mas que a gente também vai voltar ano que vem, enfim, vários outros eventos que são conferências de inovação e tecnologia no mundo inteiro, em que as startups têm a oportunidade de participar e tem sido muito interessante. Geralmente, por exemplo, nesses eventos tem premiações e as nossas startups são premiadas, são escolhidas pelos organizadores, porque além de apresentar soluções inovadoras, elas comunicam isso muito bem, são treinadas para comunicar isso muito bem pela gente, então tem sido muito legal esse trabalho. Quais países, Clarissa, que têm se mostrado assim, mais abertos, né, a esse processo de internacionalização via Apex? Bom, esse ano a gente fez algumas ações e teve boa receptividade. A gente teve o Startup no Chile, que foi muito legal. O Chile é um mercado que está bastante aberto para o Brasil. A gente teve ações nos Emirados Árabes Unidos, que também é um país que está muito interessado nas nossas soluções. A gente, além de participar da GITEX, que é a principal feira de inovação e tecnologia que acontece lá, a gente também tem uma parceria com o Parque Tecnológico lá da região, que é o Parque Tecnológico de Sharjah, e eles estão interessados em receber as startups brasileiras e fazer um processo de imersão dessas startups lá no mercado. Então, é um outro mercado significativo para a gente. Estados Unidos também, a gente está indo agora semana que vem para Chicago, uma missão do Startup em Chicago, que é também um mercado muito relevante. Enfim, esse ano foram essas opções, né? Em diferentes muitas continentes. opções, em diferentes continentes. Ano que vem tem Singapura, né, que vai ser a nossa primeira missão na Ásia, mais efetiva. Então, opções é o que não falta. Olivia, mas muitas vezes essas startups precisam de investimento, né? Como é que o Apex Brasil pode ajudar a promover essa ajuda, esse suporte às startups que querem se internacionalizar? Então, a Apex Brasil trabalha na atração de investimentos com foco no investidor. Então, a gente sempre gosta de começar qualquer conversa falando isso, né? O nosso cliente na área de investimentos da Apex é um investidor estrangeiro. Porque não adianta também a gente ter uma startup com uma solução que não tem match, que não encaixa com as teses dos investidores que a gente mapeou. Então, na gerência de investimentos, a gente fala que trabalhamos com startups em 3 modelos diferentes. Então, um deles é o nosso tradicional, né, que é o foco no investidor. Nós vamos e mapeamos investidores estrangeiros que têm na sua tese o Brasil, a América Latina, alguma coisa que case com o nosso mercado. Nós vamos lá, batemos na porta deles e apresentamos esse ecossistema vibrante do Brasil, falamos que as nossas startups são excelentes, fazemos todo o pitch para vender o Brasil, não a solução. E daí, algumas vezes isso demora até algum tempo, mas no momento que esse investidor fala para a gente, ok, estou disposto a ir conhecer o Brasil, conhecer essas startups, nós geralmente trazemos esse investidor para o Brasil e daí nós fazemos uma seleção no ecossistema brasileiro de startups que tenham as soluções que aquele investidor informa para a gente que está procurando. Então, assim, a gente começa com a demanda do investidor e procuramos as startups brasileiras. Por isso que é importante a gente conhecê-las. A minha área, a área da Clarissa, já estão planejando para o ano que vem a gente tentar fazer algum tipo de chamada permanente, onde as startups possam se inscrever e ficar no nosso banco, porque às vezes nós não temos muito tempo para fazer essa busca, né, pela startup brasileira. Então, é importante também que o pessoal fique de olho e fique em contato com a gente para a gente poder fazer esse encaixe. Outra forma é participando dos programas, né, da internacionalização, como Outreach Brasil, né? Outreach Brasil, que acabou de mudar o nome, ainda estou me acostumando. Nesse caso, as empresas decidem investir no exterior, por exemplo, aqui em Portugal, só que às vezes elas precisam do recurso para facilitar essa internacionalização. Então, nós entramos colocando em contato, principalmente com o pessoal do ecossistema local, que possa ter interesse em investir na empresa brasileira para ajudar esse processo de instalação no país de destino. E a terceira forma é com foco na tecnologia. Nós temos um programa em parceria com a Embrapi, em que a gente fomenta que uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira façam um projeto de pesquisa e desenvolvimento juntas, apresentem esse problema e daí elas recebem ajuda financeira para fazer com que esse projeto aconteça em parceria. Então, assim, são vários programas diferentes, mas basicamente essas são as 3 formas que a gente trabalha com as startups brasileiras. E, assim, nos últimos anos, nós temos cálculos bem por cima ainda, porque não conseguimos entrar
especificidade, mas nós já facilitamos mais de 100 milhões de dólares em investimentos em startups brasileiras. Porque a gente também trabalha com a atração de investimentos para fundos brasileiros que aí investem nas startups brasileiras. Aí os números são até maiores, mas aí é já toda uma outra conversa. Ou seja, quem tem startup, não é? E também quem é investidor, é bom sempre estar ligado no site da Apex Brasil para ficar sabendo dessas chamadas, oportunidades, missões. Clarissa, assim, é sempre bom compartilhar para quem está inseguro, assim, né, ainda, de experiências bem-sucedidas que foram apoiadas pela Apex Brasil. O que é que você lembra, assim, experiências que funcionaram pós-missões ou pós algum evento de internacionalização? Olha, a gente tem muito case, muito também da história interessante para contar. É até difícil falar, porque às vezes a gente esquece conta um e o outro fica com ciúme, que não contou dele, mas enfim. A gente tem algumas empresas que a maioria das empresas que a gente apoia, a gente vê que tem um bom resultado depois. Então, por exemplo, aqui em Portugal, a gente sabe da Size Bay, por exemplo, que é uma empresa que oferece um provador virtual, né? A pessoa que quer escolher uma roupa, um vestido, enfim, uma calça, em vez de ir na loja, ela tem ali como fazer e saber todas as suas medidas e achar a roupa mais adequada para ela. Então, essa empresa veio com a gente aqui em 2018 no Web Summit e depois disso facilitou os negócios delas, elas começaram a fazer contatos aqui. Hoje em dia elas estão instaladas em Portugal, agora estão inclusive buscando a expansão para os Estados Unidos e atendem a grandes lojas como Dolce & Gabbana, Benetton, por exemplo, aqui. A gente tem também, por exemplo, a Sut Hub, que é uma fintech de finanças, né, que ela oferece uma solução para seguros, que também veio com a gente aqui em outras edições do Web Summit, em outros eventos, e agora também tem um parceiro aqui, está desenvolvendo parcerias aqui em Portugal e está se instalando aqui. Eles foram citados, por exemplo, no relatório do principal ecossistema de fintechs aqui da Europa, que é o Fintech Hub, enfim, Fintech House. Então, assim, tem vários casos interessantes de startups que a gente apoia que vieram para cá. A Jade, por exemplo, que é uma startup que oferece uma solução para crianças ou adolescentes com autismo. São games que as crianças jogam e que aí, ao mesmo tempo, a escola ou o profissional de saúde acompanha o desenvolvimento daquela criança, faz até um diagnóstico precoce em relação ao autismo e tal. É uma solução super interessante. Eles também vieram com a gente para o Web Summit, eles participaram da GITEX em Dubai, foram premiados na GITEX e depois disso tiveram uma virada na história da empresa, se incubaram lá nos Emirados Árabes Unidos, se instalaram aqui em Portugal, enfim, começaram a fazer vários negócios internacionais. Assim, casos são muitos, a gente vê que realmente ajuda demais a empresa. A gente oferece treinamento, a gente oferece conexões e a partir daí as empresas que têm bons produtos, boas soluções vão embora. Como é que vocês duas analisam, não é, esse cenário hoje do ecossistema brasileiro de startup? Lívia. Olha, eu acho que nós estamos num momento excelente, muita coisa surgiu, muita coisa nova está surgindo. A gente, como eu mencionei, né, nós tínhamos cerca de 600 startups em 2010, agora a gente tem mais de 22 mil. Na área de investimentos, nós trabalhamos também muito com Corporate Venture Capital, né? Que são aqueles investimentos que grandes corporações vão lá e começam a fazer inovação aberta, aí vê que é legal, aí vai lá e faz um braço de investimento. Então, antigamente, assim, cerca de 2010 também, que são as referências que eu tenho, nós tínhamos 5 desses corporates que faziam inovação aberta ou que queriam investir aqui no Brasil. Hoje nós temos contato com mais de 200. E nós tivemos um evento agora em outubro, Corporate Venture em Brasil, que só para esse evento nós trouxemos mais de 20 investidores estrangeiros corporates, para o Brasil para conhecer empresas brasileiras e conhecer fundos brasileiros que investam em empresas brasileiras. Então, assim, se a gente for pensar, uns 5, 6 anos atrás, a maior parte das startups brasileiras tinha só um projeto num PowerPoint. Hoje não, né? Hoje elas estão, mais de 50% já têm soluções, já estão no mercado. 1/5 delas olha para o mercado internacional e isso ajuda também a atrair o investidor, mostra que ela tem ambição, que ela está olhando além do mercado brasileiro. Então, assim, eu acho que realmente estamos num momento excelente para atrair investimentos para as startups brasileiras, para internacionalizar as startups brasileiras. Mas, claro, ainda tem muito para desenvolver aí e a Apex trabalha bastante também nessa parte de construção do ecossistema. Nós tentamos ser bastante ativos e incentivar esse crescimento.
Clarissa, então, qual é a sua análise desse ecossistema? Acho que a Lívia já falou bastante bem, é isso, a gente vê que é um ecossistema que cresceu muito rapidamente nos últimos anos e que tem potencial para crescer ainda mais. No caso da Apex, a gente trabalha já com as startups já um pouco mais maduras, né? Não aquelas que ainda estão na fase de ideia ainda do projeto, então a gente apoia as que já estão realmente fazendo negócios e vem crescendo cada vez mais o interesse delas pelo nosso apoio, e então realmente tem um movimento muito grande, que eu acho que também tem a ver com todo um movimento que a gente tem visto nos últimos anos também, de mais empresas também, não só startups, mas empresas também buscarem exportar, buscarem se internacionalizar, pequenas empresas, pequenas empresas e startups, e a gente apoia todo esse grupo, então realmente é um momento muito bom, como a Lívia bem disse. Muito obrigada pela participação de vocês, Clarissa, Lívia. Obrigada. Temos ainda mais aí um dia de Web Summit. Tem esse dia inteiro ainda, o próximo dia, né, a próxima sexta-feira, para novos contatos, para novas parcerias com a Apex Brasil. Muito obrigada, bom trabalho para vocês. E você também pode ficar ligado aí nas redes sociais da Apex Brasil para acompanhar tudo que está acontecendo aqui no Web Summit 2022, diretamente de Portugal.